Star Trek é uma franquia de ficção científica criada por Gene Roddenberry. A primeira série, intitulada Star Trek, foi ao ar entre os anos de 1966 e 1969. A série original acompanha a missão de 5 anos da nave Enterprise, cujo objetivo era ir onde nenhum homem jamais esteve. Hoje, a franquia já possui 13 filmes, várias séries, desenhos animados, jogos, quadrinhos, que exploram cada quadrante que o universo tem a oferecer. Oi, meu nome é Alexandre, bem-vindo a mais um episódio do E Outras Nerdices. E hoje a gente vai falar sobre Star Trek. Então, o objetivo principal do programa de hoje, gente, é servir como uma introdução para aquelas pessoas que têm algum interesse, que gostam de ficção científica, têm algum interesse na franquia Star Trek, mas não sabem por onde começar. O meu maior foco, a partir da metade do programa, vai ser falar sobre Star Trek Discovery, que já possui 3 temporadas e está disponível na locadora vermelha, né? Não vamos aqui fazer propaganda da Netflix. Mas, antes disso, eu gostaria de introduzir o que é o mundo de Star Trek para que pessoas que não estão tão acostumadas com esse universo não tenham medo. Então, Star Trek não é esse bicho de 7 cabeças. Só porque tem tantos filmes e tantas séries, não significa que você tenha que assistir tudo para poder entender as histórias, tá? A primeira série de Star Trek, também conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas, ou Star Trek Primeira Geração, como foi apelidada posteriormente, a série estreou em 1966, teve apenas 3 temporadas, e ela se passa no século 23. A série segue as aventuras da USS Enterprise, que é a nave, né, nessa aventura de 5 anos, nessa missão de exploração espacial de 5 anos, e ela é comandada por James Kirk e Spock. Spock, ele é muito interessante porque ele é uma... Assim, gente, coisas que precisam ser estabelecidas. A série se passa no futuro longínquo, né, daqui a uns 200 anos. A humanidade ela é uma série utópica, ou seja, a humanidade venceu coisas como o preconceito, fome, guerra. Nós já conseguimos viajar na velocidade da luz, que é o que eles chamam de motor de dobra na série. E nós já temos contato com outras raças alienígenas. Então você tem, por exemplo, Spock, que ele é metade humano, a mãe dele é uma humana e o pai dele é um vulcano. A raça vulcana ela é muito conhecida por eles agem apenas de acordo com a lógica. Eles não apostam nas emoções, eles não desenvolvem as emoções. Então é muito interessante, Spock acaba sendo um dos personagens mais interessantes de toda a franquia, porque ele tem essa dualidade, esse conflito dentro de si, de ser metade vulcano, ou seja, metade pura lógica, e metade humano, ou seja, emoções estão envolvidas. Então isso torna um dos personagens mais interessantes de toda a saga. Como eu falei, a série aposta muito nessa questão do futuro utópico, né? Utopia ao contrário de distopia, onde a humanidade deu certo, onde o capitalismo não venceu, então não existe dinheiro. As pessoas trabalham em busca de conhecimento, né? Um abraço a Tebilu. Isso refletiu justamente no elenco da série. Então, para vocês terem ideia, foi a primeira série americana com a mulher negra no elenco em papel de destaque, que era o personagem Uhura, que se tornou assim um ícone. Outra coisa importante que a gente precisa dizer é que era uma série procedural, ou seja, cada episódio tinha uma história individual. Você tinha uma linha narrativa que ligava ali e ia desenvolvendo os personagens, principalmente os personagens principais, mas cada episódio possuía uma história individual. A série não fez muito sucesso de primeira, mas descobriu-se com o passar dos anos que ela fez muito sucesso nas reprises mundo afora. Então, por causa disso que houveram filmes e que eles investiram em novas séries de Star Trek. Os filmes Reboot, que eu acho, por sinal, uma ótima introdução para o mundo de Star Trek, ocorreram justamente com esses personagens. Então, o Capitão Kirk foi vivido por Chris Pine. Para quem não sabe, ele é o bonitão lá de Mulher Maravilha. O Spock, aquele foi vivido por Zachary Quinto, que ele era o vilão de uma série muito boa chamada Heroes. E o McCoy, que era o médico, que ele é muito engraçado porque ele é um médico que tem fobia de todas as doenças e tal. Ele foi vivido pelo Karl Urban, que para quem não sabe, além de estar em O Senhor dos Anéis, no papel de destaque, ele também
está na The Boys. Ele é o protagonista de The Boys. Eu não recomendo que se assista a primeira geração, a não ser que você já vire realmente um fã de Star Trek, ou então que você queira realmente começar do começo. A série dos anos 60 não tinha um orçamento muito grande, o que quer dizer que os efeitos especiais eram inexistentes. Eles visitavam vários planetas, praticamente todos iguais. Eram várias raças alienígenas, que a maquiagem pouco mudava. Ainda assim, as histórias eram muito interessantes, apesar que, claro, o ritmo era bem lento. Não é uma série que você assiste pela ação. É uma série que você assiste pelos diálogos filosóficos, pelo desenvolvimento dos personagens. Eu consegui assistir a primeira temporada dessa série agora durante a quarentena, com muita boa vontade, mas confesso que não é uma coisa assim. Você tem que ir no espírito da coisa e você tem que lembrar que você está falando de uma série dos anos 60. Então, quem quiser começar a se inserir nesse mundo de Star Trek, eu indico os filmes de 2009, 2013 e 2016. É o início dessa história, então cronologicamente eles se passam até antes da primeira série, mas já tem mais ação, já tem um toque mais modernizado, né? E aí, quem quiser partir para a série depois, fique à vontade por sua conta e risco. Não estou dizendo que é ruim, fãs de Star Trek. Eu estou dizendo que é uma coisa datada. O espaço, a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise, prosseguindo em sua missão de explorar novos mundos, pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Numa distribuição Network. Jornada nas Estrelas, a nova geração. A segunda tentativa de criar uma série para Star Trek se chama Star Trek A Nova Geração. Foram 7 temporadas dessa vez, e a série foi exibida durante os anos de 1987 e 1994. Aqui a história se passa 100 anos após a história da primeira geração, e dessa vez nós contamos com a Enterprise D, então a nova geração da nave da Enterprise. Eu acho que os personagens principais aqui, ou pelo menos os mais interessantes, é o Jean-Luc Picard, que é vivido pelo Patrick Stewart, que para quem não lembra é o Charles Xavier, gente do X-Men, aquele mais... a trilogia clássica, né? A já clássica trilogia dos X-Men, que começou em 2000, ele é aquele Xavier mais velho. E um outro personagem que também, na verdade, é o meu personagem favorito de Star Trek, que é o Data. Data, para quem não sabe, é um androide, ele é assim, é tipo um Pinóquio que ganhou vida. Ele é muito interessante. Ele meio que substitui Spock nessa coisa de não saber lidar com os humanos pela questão da lógica, não saber lidar com emoções, já que ele não possui emoções, pelo menos a princípio, o que causa um alívio cômico muito, muito legal. Então, Data é meu personagem favorito por causa desse alívio cômico e também porque ele traz muitas discussões filosóficas. Ele é uma máquina, ele deixou de ser uma máquina, ele é humano, ele tem livre-arbítrio, ele não tem livre-arbítrio, então com certeza é um dos personagens mais interessantes. A nova geração, ela continua naquela pegada da primeira série, já é uma série que dá pra você assistir ainda hoje, mesmo com os efeitos especiais datados, ela já possui um ritmo mais, não vou dizer que possui um ritmo frenético, ela não tem assim tanta ação, mas ela possui um ritmo mais próximo do que a gente conhece hoje, apesar de ainda ser uma série procedural, né? A história mesmo no futuro apresenta, claro, novas raças alienígenas, novos personagens, né? Mas não foge muito do que já é apresentado nas primeiras temporadas, não. Eu também assisti apenas a primeira temporada, acho que eu comecei a assistir a segunda temporada. Também está disponível no streaming. É uma série que você pode assistir sem ter assistido nada de Star Trek, que com certeza você vai gostar muito. Olá, eu sou a Leo Wheeler, e esse aqui é o E Outras Nerdices. Como vocês já sabem, estamos falando hoje de Star Trek, Jornada nas Estrelas, uma das franquias de ficção científica mais amadas e cultuadas de todos os tempos. Quando falamos de ficção científica, o assunto pode tomar as mais diversas direções, já que existem tantas vertentes e subgêneros quanto, a grosso modo, estrelas no céu. Desde o sci-fi clássico, vindo lá da literatura e dos primórdios do cinema, passando pelas distopias, cyberpunk, steampunk, retrowave, hardboiled, realidades alternativas ou adaptadas e por aí vai. Para cada gosto existe um tipo de ficção científica. E temos Star Trek.
criação de Gene Roddenberry, que tinha uma visão de futuro otimista e de fé na humanidade. Eu, pessoalmente, sou mais a visão de futuro, estilo Blade Runner, e as que vão por esse caminho da humanidade desolada, planeta exaurido e moribundo, e falta de esperança. Vide o nosso presente. Eu não consigo ter a esperança de Roddenberry, mas sonhar não custa, e a ficção científica, como já disseram, são apenas os sonhos que ainda não descobrimos como realizar. Basta para isso você olhar qualquer filme antigo de ficção científica e até a própria Star Trek e comparar as tecnologias que eles apresentavam na época e as tecnologias que hoje nós temos em nossas mãos. Você vai se surpreender como essa série e todos esses visionários pensavam muito adiante do seu tempo. Star Trek abriu um caminho imenso para a ficção científica, e isso numa época em que o gênero mal tinha visibilidade e era visto como um tipo de subentretenimento. Cineastas como George Lucas e Steven Spielberg não teriam feito seus grandes épicos se não houvesse Star Trek. E muitas das questões de representatividade e visibilidade não estariam em pauta hoje se Star Trek, a série antiga, a nova geração, os filmes e todos os spin-offs não tivessem trazido para a mesa o assunto, desde o racismo, a homofobia, o machismo e todo tipo de preconceito que faz apenas com que a nossa raça atrase a sua evolução. A visão de Roddenberry de uma humanidade unida, que superou seus problemas e que busca apenas expandir o seu conhecimento, é utópica, quase idílica, em seu romantismo da nobreza humana que transcende qualquer biologia. Mas é uma visão de esperança, de que podemos ser muito mais do que nossas ambições individuais diárias, e de que podemos alcançar algo maior se entendermos que, além de sermos uma raça única, somos apenas um grão de poeira perdido no universo, assim como tantos outros grãos, buscando alcançar uns aos outros para diminuir a solidão imensa que nos assola quando pensamos no tamanho do universo em relação a nós como planeta e como espécie. Mas precisamos, antes disso, dar o primeiro passo, que é ter a consciência de que esse primeiro contato não deve ser com uma raça alienígena que porventura venha nos visitar, mas com nós mesmos, com o nosso eu e com nossas inquietudes e medos, e depois com o próximo, com quem está ao nosso lado, para criar um elo, uma ligação, uma conexão que nos permita entender que antes de perguntar se estamos sozinhos no universo, perguntar por que estamos sozinhos dentro do nosso próprio planeta. Além de possuir várias outras séries, a maioria delas vocês podem encontrar no streaming. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu quero perder mais tempo discutindo a Discovery, e também porque eu não assisti nenhuma dessas outras séries. A franquia Star Trek possui 10 filmes, além dos 3 que foram anteriormente mencionados, que são as refilmagens de J.J. Abrams, já com efeitos especiais, de última geração e tal. O primeiro é Jornada nas Estrelas, vou dar os nomes em português, tá? Jornada nas Estrelas, o filme, que estreia em 79, com o elenco original da primeira série. É um dos filmes mais legais de Star Trek, apesar de ser extremamente lento. Ele me lembra muito, ele tem aquela pegada Alien, o Oitavo Passageiro, que também é um filme bom, mas também tem um filme lento. Eu acho que ele tem uma das reviravoltas mais interessantes de toda a franquia de Star Trek. Depois você tem o que é considerado o melhor filme da franquia, que é Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que serviu como base justamente para a refilmagem que foi Star Trek Além da Escuridão de 2013. É considerado o melhor filme. Eles pegaram o vilão de um dos episódios já famosos da série clássica e trouxeram esse vilão de volta numa história de vingança muito interessante. Você tem Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, e você tem Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. Além disso, você tem Star Trek A Fronteira Final e Star Trek A Terra Desconhecida, de 1991, que foi o último filme com elenco da primeira série dos anos 60. Então, totalizando, a primeira geração, ela possui uma série com 3 temporadas,
E ela possui 6 filmes que estrearam entre os anos de 1979 e 1991. Já Star Trek A Nova Geração também possui 4 filmes. Você tem Star Trek Generations, ou Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas Primeiro Contato, que pessoalmente é meu favorito. Jornada nas Estrelas Insurreição e Jornada nas Estrelas Nemesis, de 2002. Todos esses 10 filmes, na verdade são 13 no total, estão todos disponíveis nos streams, distribuídos ou pela Netflix ou pela Amazon, vocês acham facilmente. Agora a gente vai falar de Star Trek Picard. Essa série também nova, estreou em 2019, se não me engano. E ela é exclusiva da Amazon. E ela foi a primeira série de Star Trek que eu assisti. Eu já tinha assistido os filmes de J.J. Abrams e adorei. Já entendi um pouco da franquia, mas eu nunca tinha assistido um seriado. Ou pelo menos nunca tinha assistido um seriado inteiro. E aí quando eu vi essa Star Trek Picard eu me interessei. O que é essa série? Ela já mostra um Picard. Pra quem não lembra, Jean-Luc Picard, o capitão da Enterprise D da segunda série, da nova geração, aquela série dos anos 80. Então aqui Patrick Stewart volta a viver o Jean-Luc Picard e já está aposentado lá na França com o vinhedo dele, chiquérrimo, mas ele tem que sair da aposentadoria dele para poder ajudar uma menina que vai em busca dele. E aí qualquer coisa que eu falar mais do que isso é spoiler. Eu acho a série a mais diferentona de todas, porque ela foge daquele modelo da frota estelar, que praticamente não participa do filme. Jean-Luc Picard não volta como um capitão para resolver os problemas, ele já está aposentado, e ele não é muito bem visto pela frota estelar. Então eu diria que ela é uma série super frenética, com muita ação, com muitas lutas, apesar do ator já estar bem velhinho, né? Mas você tem outros personagens que cumprem este papel. Apesar de você poder entender a história, você entende a história principal, a série é recheada com easter eggs e participações especiais de personagens da série dos anos 80. Então, por causa disso, que despertou a minha curiosidade para eu ver a série, né? Para eu ver o Data, para eu ver o Jean-Luc Picard quando ele era mais jovem, para eu ver os outros personagens que vão aparecendo no decorrer da história, e isso despertou. Então, gente, apesar de você conseguir acompanhar a história principal, essa série ela é melhor aproveitada, acredito eu, por quem já assistiu a série antiga de Star Trek. Star Trek é a segunda geração. Ainda assim, a série é maravilhosa, os efeitos são ótimos, a história é frenética, os personagens novos são muito bons, as cenas de lutas são maravilhosas. A segunda temporada foi confirmada, mas as filmagens tiveram que ser interrompidas por causa de 2020, né? Não vamos nem mencionar o motivo. E é claro que o protagonista sendo vivido por um ator já na terceira idade, eles não iam arriscar. Mas a segunda temporada está confirmada pela Amazon e acredito que 2021... ainda, ou então talvez em 2022, a gente já veja uma nova geração de Star Trek Picard. O que nos leva finalmente a Star Trek Discovery. Essa série, que estreou em 2017, está disponível aqui no Brasil, ela é exclusiva da Netflix. Nos Estados Unidos ela é feita em parceria com a outra, se não me engano é a CBS, algum outro canal de televisão. E ela já possui 3 temporadas. A terceira temporada terminou agora, a quarta temporada já foi confirmada. Então, por que eu queria falar de Star Trek Discovery? Primeiro vamos entender qual é a história. Star Trek Discovery se passa 10 anos antes do evento da série original. Então, cronologicamente, a história de Star Trek Discovery ela é antes daquela série original dos anos 60, o que torna a série perfeita para quem nunca assistiu nada de Star Trek, certo? Porque ela é início de tudo? Não exatamente, mas todos os personagens são inéditos. Na verdade, na segunda temporada você tem alguns personagens da série antiga que voltam, mas você não precisa entender nada, nem nunca ter assistido nada de Star Trek para compreender a série.
E qual é a história dessa série? Então, você tem a nave que se chama Discovery e ela acompanha, na verdade, a protagonista Michael Burnham, que ela não começa a história nessa nave. Ela começa a história em uma outra nave, onde ela é presa por motim. Ela vai contra a capitã dela e ela é presa por causa disso. Um outro motivo interessante é que Michael, sem querer, ela acaba começando uma guerra entre a frota estelar e os Klingons, que são bastante famosos na franquia por adorarem uma guerra. Eles são uma raça alienígena super violenta e geralmente muitas histórias são tidos como o vilão de todo aquele universo. Por causa disso, ela é condenada à prisão perpétua, mas ela, como eles estão no meio dessa guerra com os Klingons, ela é resgatada por essa nave chamada Discovery, onde ela começa a trabalhar como especialista da ciência. Essa nave, gente, ela é muito interessante por vários motivos. Primeiro que eles possuem um motor especial, que é o chamado motor de esporos, que permite que eles façam coisas que eles não conseguiam fazer na série original. Ainda assim, a Discovery é a única nave que consegue ir nesses lugares, né? O Capitão Lorca, que é o capitão na primeira temporada, eu gosto muito dele porque ele é um personagem que você percebe de cara que ele não é 100% bom, mas também ele não é 100% mal, o que traz aquele clima meio Game of Thrones, sabe? Que tem horas que você gosta dele, tem horas que você não gosta dele, porque sempre você acha que ele tá com segundas intenções. Então a primeira temporada ela acompanha essa guerra, que era sempre mencionada na série clássica, mas ela nunca foi mostrada. Ela acompanha essa guerra com os Klingons. E assim, a série, eu entendo pra quem é essa série e pra quem não é essa série. Essa série tem causado certa polêmica entre os trackers, que são as pessoas que gostam de Star Trek, e por vários motivos. Primeiro que ela abandona um pouco da questão da filosofia, da ficção científica, ela é mais focalizada na ação, e algumas pessoas não gostam disso, e por isso eu respeito. Outra coisa é que ela abandona aquela coisa de episódios procedurais, onde cada semana você tinha uma história diferente, para abordar episódios intercalados, que é perfeito para você maratonar. Então você tem que assistir o primeiro episódio, depois o segundo, depois o terceiro. Se você pular algum, você pode ficar meio que boiando na história. A série possui mais ação, como eu já falei, mais cenas de luta. Então, por tudo isso, eu respeito as pessoas que não gostam da série, embora gostam do universo Star Trek. Mas a série também traz algumas coisas que algumas pessoas não têm gostado. Por exemplo, a série possui uma protagonista negra, a Michael. Michael, apesar do nome masculino, ela não é transexual. Ela é uma mulher heterossexual, então o nome dela é assim mesmo, Michael. Além disso, é uma série que possui um casal, não só um, depois aparece outro, casal LGBT. Também é uma série que possui personagem não binário, então eu diria, é uma série que possui vários personagens negros, homens e mulheres, vários personagens asiáticos também. Então eu acredito que por conta disso a série tenha sim sido vítima de preconceito. Então muita gente fala mal da série, sendo que não tem muito motivo para falar da série, a não ser os motivos que eu falei. Eu prefiro Star Trek com episódios procedurais. Eu prefiro Star Trek menos ação, mais filosofia. Beleza, você tem todo o direito de não gostar, mas eu também tenho certeza que a série tem sim sofrido preconceito por esses motivos. Sendo que a série Star Trek sempre foi conhecida por vencer essas barreiras. Então, como eu falei, a primeira série na década de 60 foi a primeira série que trouxe uma mulher negra como ali co-protagonista, digamos assim. Além disso, a nave principal ela possuía, além de Spock, além de Kirk, que era o galã branco, heterossexual e tudo, você tinha personagem asiático, você tinha personagem russo em plena Guerra Fria. Então, justamente para mostrar que no futuro a gente venceu esses preconceitos. É super normal que uma série que se passa no século XXI, que tem essa mesma pegada, a gente já está no século XXI, ano 2021, que ela traga justamente questões que são abordadas. Então, você tem um personagem não binário na série, que ele simplesmente fala, eu não sou nem ele nem ela, eu quero que me chame, isso é uma coisa mais fácil de definir em inglês, né? Eles usam they.
lá no inglês, porque no inglês você não tem eles e elas, você só tem o they que serve para os dois. Então, que seria o nosso elos, como algumas pessoas usam para pessoas não binárias. E é isso, não tem discussão em cima disso. O casal gay também não sofre preconceito porque ele é gay. Isso tudo porque a série se passa no século 23. Então, em 200 anos, eu espero que a gente evolua a tal ponto, né? Então, talvez essa diversidade tenha desagradado alguns fãs. A segunda temporada de Star Trek Discovery, lembrando que eu estou fazendo uma discussão super rasa, porque eu não quero trazer spoilers para vocês. A segunda temporada é a minha favorita, depois de uma primeira temporada muito boa, mas que na minha opinião tem um final muito anticlimático. Tem abordagem de mundo paralelo e tudo que eu achei interessante, mas eu acho o final da primeira temporada de fato muito fraquinho. A segunda temporada ela já vem com uma pegada mais viagem no tempo. Ela aborda a questão de um anjo vermelho, que ninguém sabe exatamente o que é, que deixa esses sinais na galáxia que precisam ser investigados. Essa temporada é interessante porque ela traz Spock e Kirk também como co-protagonistas. Eles entram na história, claro que vivido por outros atores, mas são os mesmos personagens. Você tem Spock que está foragido e eles precisam descobrir o que aconteceu e fazer uma investigação. Eu considero essa segunda temporada a melhor de todas. Ela é a mais frenética, ela é a que possui mais reviravoltas interessantes. E ela é a que melhor desenvolve os personagens. Entre eles o personagem Saru, que é meu favorito, que é vivido por um ator chamado Doug Jones. Esse cara ele é extremamente magro, extremamente alto, então ele sempre faz monstros em filmes. Por exemplo, ele tá em A Forma da Água, ele é amigão de Guilherme Del Toro. Todos os filmes de monstro de Guilherme Del Toro ele aparece. Ele aparece em Hellboy, não como protagonista, mas ele aparece também em Labirinto do Fauno, então ele sempre faz aqueles monstros com aquelas maquiagens pesadas. Então, como eu disse, a segunda temporada é a minha favorita. A terceira temporada, ela é bem diferente. Existe um salto no futuro de 930 anos, já é meio que um spoiler da terceira temporada, que eles fazem esse salto temporal, mas eu não vou explicar como isso acontece, que seria o mais interessante da história, onde eles vão encontrar uma frota estelar praticamente destruída, depois de 1000 anos de soberania, né? Tudo isso porque acontece um acidente intergaláctico e a substância, o material que eles usam para fazer os saltos, ou seja, para viajar na velocidade da luz, ele é extinto do universo. Então, cabe a eles, nesse evento que é conhecido como The Bird. Então, cabe a eles fazer a investigação do que aconteceu e tentar, já que a Discovery é a única nave que consegue viajar na velocidade da luz e fazer esses saltos, tentar reerguer a frota estelar. Eu gosto muito dos conflitos que acontecem, principalmente entre Michael e Saru. Michael, ela é protagonista da história, ela é protagonista da série, e ela é sempre aquele personagem que resolve tudo, o que às vezes é muito chato, mas nem sempre da forma certa. Enquanto Saru, que é o alienígena, ele é o capitão da nave, ele é fanático pela frota estelar, então ele sempre quer fazer tudo certinho. Nessa terceira temporada você também tem Ozaira e você tem a Corrente, o The Chain, que seriam os vilões, né? Então você tem essa vilã, você tem essa gangue, que eles são contra a frota estelar, onde eles trazem de volta essa questão do feudalismo, a questão do capitalismo. Eles escravizam os planetas em troca de recursos. Então a série ela é mais explícita nessa questão do, olha, tava tudo dando certo, mas aí veio esse capitalismo e as coisas começaram a dar errado. O capitalismo torna-se de novo o vilão da história e você tem esse personagem chamado Ozaira, que ele representa tudo isso. Outro personagem na série que eu amo é a Jojo, que ela é de uma outra dimensão, que eu também não vou entrar em detalhes como ela vem parar na história. Mas ela é de uma outra dimensão, na verdade ela entra na história na primeira temporada. E nessa dimensão ela é um espelho da nossa dimensão. Então, como aqui os personagens são meio que bonzinhos, a frota estelar ela é muito boa, nessa dimensão é tudo oposto. Então a frota estelar é super uma coisa meio Hitler, meio que quer dominar tudo. Então a Jojo traz muito aquela coisa do nem todo mundo é 100% mal. Às vezes é o contexto que faz com que você se torne uma pessoa ruim. Além disso, você tem os personagens Adira, como eu disse, que é
um personagem não binário na série, e você tem o namorado dele, que é Gray, que é um menino trans, que são assim um casal mais fofo dessa temporada. Star Trek sempre foi uma franquia revolucionária em termos de representatividade e nunca se limitou a roteiros fáceis. Ainda que quase sempre protagonizadas por homens brancos e heterossexuais, as séries de Star Trek sempre contaram com personagens diversos e suas histórias sempre usaram metáforas para falar de preconceitos. Não é à toa que em seu universo utópico, onde a humanidade venceu a fome, as guerras, os preconceitos, não existe dinheiro e todas as pessoas vivem em prol da filosofia da Tebilu, ou seja, em busca de conhecimento. Isso nos traz a Star Trek Discovery, ainda que esteja longe da perfeição e talvez não agrade aqueles que preferem as séries antigas de Star Trek, com episódios independentes e mais focalizados na ficção científica e mitos na ação. A série é tecnicamente perfeita, traz a franquia para o século XXI e não tem medo de romper com quem tem que romper. O fato é, nunca se viu tantos negros em uma série de Star Trek, assim como gays, lésbicas, trans, não binários, e claro que sim, isso tem afetado a repercussão da série. Afinal, muitos nerds insistem em criticar mudanças de raça, sexualidade e gênero em personagens de ficção, e aqui não é diferente. Uma vez que essas pessoas, de certa forma, sempre foram representadas nas telas, elas acham que esse tipo de coisa é um algo sem importância e começam a chamar tudo de lacração. Então, bora falar sobre aquela lacração? Pois bem, bora lá. Thor, ostentando 2 martelos ao mesmo tempo. Isso é lacração. Capitão América, levantando o martelo de Thor. Aqui sem trocadilhos, tá? Isso sim é lacração e ninguém criticou. Mas muita gente, por exemplo, critica o momento Girl Power que tem no filme de Vingadores, onde só as heroínas se juntam para lutar juntas, né? Batman perguntando ao Superman, você sangra? Ah, porque você vai? Isso não é lacração? E não me leva a mal. Eu vibrei com cada um desses momentos e muitos outros porque eu sou nerd, eu torço pelos personagens. Mas a gente tem que parar com essa mania de aceitar a diversidade com restrições. Então, você pode ser gay, mas você não pode ser muito gay. Você pode ser mulher, mas você não pode ser muito mulher. Você pode ser preto, mas você não pode ser muito preto. Enfim, eu acho que todo mundo ganha com essa diversidade que está sendo cada vez mais trazida tanto para frente quanto para trás das telas. Já que quanto mais diversidade, mais diversas serão as histórias. Enfim, esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices Podcast, mais uma vez nesse formato experimental, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, certo? Então, já assistiram Star Trek? Qual a série que vocês mais gostam? Comenta lá. A gente está no Instagram, no Facebook, é só procurar por E Outras Nerdices e você também pode mandar e-mail pra gente, eoutrasnerdices@gmail.com. Não esqueçam de divulgar o nosso cast. É um trabalhinho de formiga, né? Cada semana a gente está conseguindo novos ouvintes, o que me anima muito para continuar nisso aqui. Então, é isso. Beijo, me liga. Até semana que vem.